do caderno Universa do portal do UOL, que fala sobre a luta de uma mãe para provar a inocência de seu filho. Óbvio que se trata de um jovem preto. Óbvio. Bom, lutei e provei a inocência do meu filho. Hoje ajudo mães em penitenciárias, porque, gente, infelizmente, não tem sido raros esses casos. Num programa anterior, eu falei sobre um projeto que advogados do Rio de Janeiro trouxeram dos Estados Unidos, que é o Projeto Inocente. Você procura no YouTube, Projeto Inocente, e eles cuidam de anular condenações de pessoas inocentes. E a fila é imensa. Eles não dão conta de atender todas as pessoas. Então você acha que é um ou outro inocente que está nas nossas cadeias? Oh, meu amor, lê do engano. Bom, eu vou falar em primeira pessoa porque é a mãe narrando toda a história. Durante toda a minha vida lutei para ter um espaço na sociedade. Por ser mulher, negra e pobre, as coisas foram mais difíceis. Apesar disso, me orgulhava de ter criado bem meus 3 filhos. Valdeci, hoje com 36 anos, Vanderlei, 33 e Walter Cristiano, 30. Acreditava que tinha conseguido mostrar a eles um mundo mais igualitário. Pensava assim até conhecer o sistema prisional pelo lado de dentro. Em 2013, no dia 14 de março, meu caçula foi preso acusado de associação ao tráfico de drogas. E aí eu, Adriana, vou fazer um parêntese. Você, jovem, quando você diz eu só sou amigo de fulano, eu não tenho nada com o que ele faz, a polícia e a justiça acharam a brecha para os amiguinhos de fulano. Chama associação ao tráfico. Você não foi pego com cocaína, você não foi pego com nada, mas você estava lá onde o traficante estava, ou você estava dando carona para ele, ou você estava pegando carona com ele. E aí o que acontece? Associação ao tráfico. E aí o que acontece? A besta da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua família, vendendo o que tem e dando a bunda para pagar advogado, porque você, irresponsável, fica andando com vagabundo. Caralho. Você entendeu? Associação ao tráfico. Bom, o caçula dela, então, foi preso acusado de associação ao tráfico de drogas. Na primeira vez, aí voltando a falar na primeira pessoa, por ela estar narrando a história. Na primeira vez em que fui visitá-lo na cadeia, o que vi foram muitos jovens, a maioria negros, amontoados em cubículos, tratados como dejetos. Dejeto tipo assim, cocô, viu, gente? Cada um daqueles meninos podia ser o meu filho. E estavam todos largados naquele lugar horrível, equiparável a uma senzala. Saí de lá inconformada, abalada, sentindo uma revolta enorme. Ao mesmo tempo, sofria pelo que estava acontecendo com o Walter. Resolvi que eu faria de tudo para libertá-lo, porque eu tinha certeza da sua inocência. E também para ajudar aqueles pobres ignorantes fabricados por um sistema tão falho e desumano. Quando soube que ele foi preso, fiquei sem chão. Mesmo com todas as minhas crenças, quando soube que meu filho estava em uma delegacia, fiquei sem chão. E a forma como descobri também não ajudou. Naquele dia, ele tinha saído com um primo.
Durante a madrugada, como ainda não tinha voltado, fiquei preocupada e liguei no seu celular. Era por volta das 2 horas. Quem atendeu falou o seguinte: a casa caiu. Achei que era ele brincando comigo e insisti em saber onde estava. Aí disseram que era da polícia e que o Walter Cristiano havia sido preso numa cidade próxima. Fui para a delegacia na hora, mas não tinha ideia do que estava acontecendo e nem da gravidade do caso. Era um universo que eu não conhecia. Lá, descobri que o crime de associação ao tráfico é hediondo, sem fiança, e o advogado recomendou que eu fosse atrás de um advogado. Num primeiro momento, foi difícil acreditar que era mesmo o meu caçula. Falei para os policiais que eles estavam enganados, até que me deixaram vê-lo. Depois, confesso, o pensamento que veio foi: não conheço meu próprio filho. Não consegui ensinar nada para ele. Ou seja, num primeiro momento ela acreditou que ele pudesse realmente ter feito algo de errado. Mas no fundo eu tinha certeza de que não era culpado. Ele sempre foi um menino bom, trabalhador, estudioso, honesto e sem qualquer passagem pela polícia. O que aconteceu foi que o primo dele foi contratado por uma mulher para buscar o marido dela em Ribeirão Preto, e ele foi junto para fazer companhia. Na volta foram parados e esse homem que estava no carro era um traficante procurado. Só que eles nem se conheciam. Mas para provar que não tinham envolvimento algum, com os policiais garantindo outra coisa e com todos os fatores contra ele, ou seja, um negro, altas horas da madrugada, um carro com um procurado da polícia sem ter sido obrigado a isso por uma arma apontada para sua cabeça, ninguém iria acreditar. Walter ficou 9 meses preso, aguardando julgamento, e mesmo o traficante afirmado que nunca haviam se visto antes, foi condenado a 8 anos. Primeiro ele foi mandado para uma penitenciária distante a 300 quilômetros de onde moramos. Depois consegui que fosse transferido para um pouco mais perto de casa. Gente, vocês têm noção de que essa mãe parou a vida por causa desta merda? E vocês, jovens, achando que não há problema algum em serem amigos de bandido. Em andarem onde seus amigos bandidos andam. Vai, trouxa. Continua a mãe. Tudo o que aconteceu com ele, tenho certeza, foi por causa da raça, porque é negro. Não havia provas, inclusive o traficante garantiu que nunca o tinha visto antes e que não atuavam juntos. Quer dizer, o traficante ainda foi honesto. Vocês sabem que bandido é honesto, né? Nós ainda vamos falar disso. Eu já falei brevemente sobre isso numa reportagem anterior, mas vocês não acreditam. Mas bandido é honesto. Bandido tem ética. Nós ainda vamos falar sobre isso. Então, não havia provas, inclusive o traficante garantiu que nunca o tinha visto antes e que não atuavam juntos, mas infelizmente é assim que as coisas funcionam. Durante esse período, nossa família viveu momentos de muita angústia e dor. Mas decidi ir à luta. Minha primeira atitude foi procurar um advogado logo depois que visitei meu filho na prisão. Como eu não tinha dinheiro para pagar, ele me aconselhou a ir atrás de um defensor público. Só que, com a defensoria pública, o processo demora e eu não podia esperar. Fiquei tão desesperada que disse que se ele não pegasse o caso, eu iria me jogar embaixo de um caminhão. Gente, olha isso. Só que, né, muita mãe deve dizer isso. E mesmo assim o advogado recusou. Mas apontou um caminho. Indicou a procurar o padre de uma pastoral carcerária em Ribeirão Preto, uma cidade vizinha de onde ela morava. Ele é bastante atuante em direitos humanos e junto ao sistema prisional. Com a ajuda dele, conheci pessoas influentes e cheguei a ir para Brasília pedir clemência para o meu filho. Tudo o que eu queria era que a justiça fosse feita. Então chegamos num ponto em que uma mãe
precisou buscar pessoas influentes para tirar um filho inocente da cadeia. Agora, era uma mãe jovem. Você vê a foto da mulher, ela é uma negra jovem, bonita. Você vê que a véia tá inteirona. E se fosse uma véia mesmo? Ia ter esse pique para provar a inocência do filho? Bom, por intermédio do padre, também entrou na minha vida a doutora Alexandra Zafir, que escreveu o livro Descasos, uma advogada às voltas com o direito dos excluídos. Foi ela quem mais nos ajudou, foi o nosso anjo da guarda. O que eu mais faço nessa vida é propaganda desse livro. Se você me acompanha, você já ouviu. A doutora Alexandra Zafir, ela é irmã do Zafir, que é o pai da Xuxa, do Luciano Zafir. Pai da Xuxa não, pai da Xaxa, Xaxa da Xuxa, Xuxa da Xaxa. Ele é o pai da Sasha. A irmã dele é uma família riquíssima. E a irmã dele era uma criminalista conceituadíssima, que atuava muito em ações voluntárias, principalmente depois que ela foi acometida da ELA, que é aquela doença que os músculos vão ficando fracos, a pessoa vai paralisando, até ficar em cima de uma cama só mexendo os olhos e morre, porque os músculos da garganta não abrem mais para respirar, para passar o ar. Enfim, essa mulher, durante muitos anos numa cama, até o ponto de se comunicar apenas, vocês já devem ter visto na televisão, que você coloca no computador um programa, aí passa a letrinha, você pisca, aí passa a outra letra, você pisca, e ali você vai formando palavras, frases. A Alexandra escreveu os livros dela assim. E mesmo paralisada em cima de uma cama, ela coordenava mutirões carcerários, tirando da cadeia quem não deveria mais estar ali. Eu já soltei um vídeo com a resenha sobre esse livro. É um livreto, custa caro pelo tamanhozinho dele, mas pelo ensinamento que ele traz, pela história dessa mulher, vale a pena comprar. E a renda é revertida também para o instituto que ajuda pessoas que têm a mesma doença dela. Ela já faleceu, infelizmente. Então, a Alexandra conta nesse livro alguns dos casos que mais a marcaram nesses mutirões carcerários. E essa mãe deu a sorte de topar com essa mulher. Continuando a história. Portadora de ELA, esclerose lateral amiotrófica, mesmo em uma cadeira de rodas e só se comunicando com os olhos, Alexandra não só aceitou o caso sem cobrar nada, como me garantiu que meu filho seria absolvido e sairia pela porta da frente de cabeça erguida. E assim foi. Depois de 2 anos e meio, conseguimos provar sua inocência e ele foi solto. Fazendo um parêntese aqui para lembrar de uma crônica, que se não me engano foi a crônica que eu li quando eu soltei a resenha sobre esse livro. A Alexandra pegou o caso de um moço que tinha 8 condenações. 8! E ela conseguiu provar a inocência dele nos 8 casos. Não é incrível? Porque a gente diz, é inocente, é um processo, né? Mas 2 processos você fala, 3 processos, eu falo, 3 processos inocente. Ah, meu bem, eu não acredito em Papai Noel. Sim, 8 processos indevidamente colocados nas costas de alguém que apenas estava no lugar errado, na hora errada. Comprem esse livro e leiam. Aliás, são 2 livros. Descasos e Descasos 1 e Descasos 2. Então, voltando ao caso.
Inconformada com o sistema e por tudo que passei, mais uma vez fui à luta, agora para ajudar outras mães com filhos encarcerados. Muitas vezes elas não têm condições financeiras nem psicológicas para enfrentar a situação. Convidei algumas para uma conversa na minha casa. O Walter Cristiano estava preso. Ainda estava preso. Inicialmente, meu objetivo era incentivá-las a não abandonarem seus meninos dentro da cadeia, pois quando eles têm o apoio da família, é mais difícil se entregarem às coisas erradas que acontecem nesse tipo de lugar. E é onde as facções arrebanham esses meninos, muitas das vezes. Também ajuda a enfrentar o preconceito que a sociedade joga sobre eles. Nas primeiras reuniões, vieram umas 15 mulheres. Mas aos poucos o número foi aumentando e aí a minha sala ficou pequena. Tive de buscar um lugar maior e consegui que a prefeitura me cedesse uma classe em uma escola na periferia. Hoje nosso grupo é bem grande, conta com cerca de 270 famílias. E se transformou em uma associação, a Associação Amor de Mãe de Batatais. É o nome da cidade. Criamos um estatuto para legalizar a associação e, além de acolhimento e escuta, damos orientação, promovemos palestras com advogados, assistentes sociais, médicos, defensores públicos e líderes religiosos. E ainda prestamos assistência para um grupo de 30 garotos com idade entre 7 e 14 anos. Por enquanto, não analisamos processos judiciais porque não temos um advogado voluntário, mas estamos buscando. Claro que eu não queria ter passado por tanto sofrimento, mas posso dizer que me sinto realizada. Consegui provar a inocência do meu filho e ajudá-lo a retomar a vida. Ele se casou, tem 2 filhos e está no 2º ano do curso de serviço social. Agora, aos 55 anos, tudo o que quero é que meus netos cresçam em uma sociedade igual e que nunca sejam confundidos com bandidos pelo simples fato de serem negros. Ainda tenho esperança de ver esse dia chegar. Pois é, né? Eu conto para ela ou vocês contam? Porque não vai chegar. Não vai chegar. Não tem. Nós somos podres. Esse dia não vai chegar. Infelizmente.